Glória a Deus, igreja. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, soberano Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Deus e Pai de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Nós suplicamos a Ti, Senhor, depois desse louvor, nessa noite, a qual nós Te glorificamos, Pai. Pai, nós estamos vendo, Pai, essa terra sendo assolada, Pai. Estamos vendo, Pai, muitos lugares sendo castigado, Pai. E hoje, Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, tem misericórdia, Pai. Sara, Senhor, essa nação, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Vem com a Tua cura, Pai, com o Teu poder, Pai. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nós como igreja, Pai, nos levantamos essa noite, clamamos a Ti, Pai, porque cremos que é de Ti, Pai, que vem a solução, Pai. A Tua palavra diz, da onde virá o meu socorro, e na Tua palavra diz que o meu socorro virá do Senhor, Pai. Salmos 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, Pai, e que de nada nos faltará, Pai, que Deus não faltará nas nossas vidas, Pai. Tem misericórdia, Pai. Também sou grato a Ti, Pai, nesse momento de súplica, de oração, Pai, por poder sentir a Tua presença, Pai, por poder estar aqui nesse culto, Pai, porque a Tua palavra diz que feliz é aqueles que vão para a casa do Senhor, Pai. Que essa unção de alegria, Pai, de felicidade essa noite tome esse templo, Pai, tome esses lares, Pai, que estão, Pai, nos acompanhando, essas vidas em suas casas essa noite, Pai, com a alegria do Senhor, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E nós estamos de pé, Pai. Nossa família está de pé, Pai. A igreja está de pé, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Por isso, Pai, nós Te louvamos, Pai, essa noite Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém, toda a igreja diga glória a Deus. Aleluia. Pode se assentando, igreja, em nome de Jesus. Carol ministrava aqui, né, nessa abertura, e ela dizia algo aqui, né, sobre o nosso estudo de GC essa semana, né? Daniel capítulo 10, aonde fala da visão que só Daniel teve. As pessoas que estavam em volta, em torno, não tiveram a mesma visão. E ele estava no momento onde ele jejuava. Ele estava no momento onde ele antecedia, né, um dos episódios bíblicos mais conhecidos, que foi quando ele foi jogado naquela cova cheia de leões famintos. Amém? Então nós entendemos que a Bíblia, ela nos mostra e nos relata em cada um dos seus livros, cada um dos seus 66 livros, ela nos relata episódios de homens, mulheres, que como nós tivemos experiências com Deus, visões com Deus, mas também passamos por desafios como esse de Daniel naquela cova dos leões. Domingo nosso apóstolo ministrava aqui, e aquela palavra de domingo, ela ecoou dentro de mim naquela madrugada para segunda-feira, durante toda a segunda-feira, durante a terça-feira, ainda hoje fala comigo em relação à fé. Hebreus capítulo 11, onde narra todos aqueles heróis da fé. Então, queridos, a Bíblia é muito rica em palavra, mas o que nós estamos fazendo com cada palavra que nós estamos recebendo? O que nós estamos fazendo com cada visão que Deus tem nos entregado? Ah, pastor, mas eu não tenho ouvido o Espírito falar. Querido, preste atenção porque Ele está falando. Porque assim como estamos vivendo um tempo de aflição aqui na terra, assim como nós estamos vendo um momento de dores aqui na terra, famílias se desfazendo. Essa semana mesmo foi um pai e uma filha aqui na nossa cidade que morreram. Do mesmo lar, da mesma casa. Imagine a dor dessa família, dessa mãe. Imagine esses familiares. Mas esse tempo de aflição seria acompanhado com derramar do Espírito Santo, a Bíblia diz. E o Espírito Santo de Deus tem se manifestado como nos tempos de Ezequiel, como nos tempos de Daniel, como nos tempos, né, aonde todos esses homens e mulheres foram inspirados para escrever a palavra de Deus. E hoje nós vivemos, querido, esse mesmo derramar do Espírito Santo.
Não vai achar que os problemas, as dificuldades, as situações adversas, né, estão acontecendo só nos dias de hoje. Desde quando, né, Deus plantou o homem e a mulher naquele jardim onde havia tudo o que eles precisavam. Mas devido à desobediência, Deus os tirou do jardim, mas não tirou os olhos dele, mas tirou Adão e Eva do jardim. De lá para cá, né, houve a legalidade do inimigo, devido ao pecado do próprio homem aqui da terra. Deus não teve culpa, foi o homem que errou, e até hoje nós colhemos os frutos desse pecado. Nós nascemos desde o ventre da madre, do útero das nossas mães, já com essa natureza pecaminosa. Por isso que nós oramos para que Deus quebre as maldições, né, dos nossos antecedentes para os nossos dias de hoje, porque tem vidas que até hoje vivem a consequência de maldições anteriores que vieram sobre a vida de familiares, desde lá do começo daquela árvore, né, genealógica, aonde alguém vinha debaixo de um pecado, de um adultério, alguém carregava ali uma situação maldita, e isso tem influenciado nos dias de hoje. Então são uma série de ocorrências, igreja, até nós chegarmos nos dias de hoje. E eu queria dizer para você que a Bíblia fala que isso é só o começo, viu? É só o começo dos sinais, mas o que nos alegra é saber que esse maior milagre que nós temos direito, que é a salvação, é sermos salvos, esse dia também está chegando, porque Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, está voltando, igreja. Mas nós temos que suportar as dores, as aflições dos dias de hoje, mas só vamos conseguir com o Espírito Santo. Não tem outro método. Se você está procurando um outro método, não tem. Uma igreja, um templo aonde se manifesta a glória de Deus, ele deveria ser pequeno, não deveria caber a quantidade de pessoas. Mas se nós temos um final de semana prolongado aí na praia, a praia está lotada, mesmo com Covid. Se tiver algum tipo de evento, mesmo que for clandestino, você pode ir lá naquele evento, aquele evento vai estar lotado. Se tiver um aniversário, o aniversário está lotado. Se tiver uma confraternização entre amigos, está cheio. Mas as igrejas, que é a arca que vai nos levar à salvação, ela poderia estar muito mais cheia. Mas o importante, você que está na sua casa e nós que estamos aqui, entender que o Senhor nos escolheu para um propósito, mas para nós vivermos esse propósito, e para que esse propósito se cumpra nas nossas vidas, nós precisamos suportar o processo, e existe um processo para que isso aconteça. E é nesse processo que eu vejo crentes se perdendo, eu vejo discípulos se perdendo, eu vejo líderes se perdendo, eu vejo pastores se perdendo, eu vejo levitas se perdendo, eu vejo pessoas, vidas, famílias inteiras se dizimando, perdendo, porque não estão entendendo o processo. Queridos, não tem agenda mais importante. Nós temos que parar tudo para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que parar tudo para sentir a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Queridos, é muito interessante, eu vou entrar aqui na palavra agora, mas eu quis, né, ministrar essa introdução, essa abertura para esse culto de hoje, essa noite, para que você entenda que o momento que nós estamos vivendo, conforme foi aqui citado durante o louvor, durante a abertura, é um momento que já estava todo escrito na palavra de Deus. É só nós entendermos a palavra de Deus. Amém? Queridos, falando em Daniel, vamos abrir a Bíblia lá em Daniel, graça e paz, igreja. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo número 3. Você vai lá, né, chegando em Ezequiel, passa ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vai vir logo Ezequiel. Depois nós já temos Daniel. Abre em Daniel, capítulo número 3. Antes dos profetas menores, Oséias, Ageu, Naum. Aí nós temos o livro de Daniel, um livro de revelação. Daniel é um livro de muita simbologia. É um livro muito interessante, assim como foi o livro de Ezequiel. É um livro profético. E eu queria falar que agora as nossas quartas, ela não é mais uma quarta só de propósito. Deus nos entregou uma nova visão, que é uma quarta profética agora. Agora nós entramos num novo tempo aqui às quartas-feiras, que serão quartas proféticas, amém? Então se você vive, né, e você acredita, e você tem a revelação do profético, amém? Que é aquilo que Deus revela para as nossas vidas, o teu lugar é aqui, todas as quartas-feiras. E você que me assiste na tua casa,
também sempre muito bem-vindo. Olha o que diz em Daniel capítulo 3, no versos de número 1, que, né, nesse tempo, o rei, né, você vê, do capítulo 2 ao 3, houve 20 anos para ser escrito. Você vê que é um período, esse livro é um livro que tem muitos acontecimentos, de um capítulo para outro capítulo, 20 anos, você imagina quantos acontecimentos acontecem em 20 anos. Tem pessoas aqui dentro do templo hoje que não tem nem 20 anos, amém? E você vê que o livro de Daniel, ele é um livro extenso, foi um período, foi uma era de acontecimentos. Mas no capítulo 3 diz que o rei que imperava nessa época, o rei Nabucodonosor, fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvagos. Eu vou ler conforme a Bíblia, eu traduzo o tamanho. E a sua largura era de 6 côvagos. Ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Aí o verso 2 diz: então o rei Nabucodonosor fez reunir-se. Reuniu todo mundo lá, ele é rei. Os príncipes da província, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias, para a consagração da imagem. Diga, consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Aí o verso 3 diz: então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração. Diga, consagração. Diga, da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Amém? Por enquanto, deixa eu marcar minha Bíblia aí, marca a sua também. Vamos ficar por enquanto por aqui, mas deixa ela aberta aí nesse capítulo e vamos ver o que Deus permite nós essa noite, né, pregarmos aqui, né? Então o que acontece, querido? Uma estátua, né, a medida era 30 metros de altura, tá? E 3 metros de largura. Imagina aí, 30 metros de altura. Um poste tem 13. Tá? Um poste da CPFL aí tem 13. Você imagina uma imagem de 30. Um carro tem 2,5. Imagine 3 metros de largura. De ouro. Diga ouro. Você imagina quanto ouro tinha aí. Mas ele era rei, a Bíblia diz. Era o rei da Babilônia, você entendeu? E ele construiu. Aí, além de ele construir, olha a autoridade. Ele construiu, ainda convocou os poderes, todos os poderes que havia. Amém? Você vê, ele chamou quem? Os, governantes, os sátrapas, que era o legislativo. Chamou o poder executivo, que eram os governadores e prefeitos. Chamou o magistrado e juízes, que era o poder judiciário. Chamou os conselheiros, que eram os ministros naquela época. Quem que ele chamou? Os tesoureiros, a Bíblia diz que eram aqueles secretários administrativos. Para quê? Para uma grande reunião. Você imagine todas essas pessoas reunidas. Agora, queridos, quantas situações não são muitas das vezes criadas, são armadas para quê? Para nos queimar. Então eu queria que você entendesse algo essa noite, que Deus, a nossa confiança em Deus é que o Senhor não nos livra dos problemas. Ele não nos livra dos problemas, mas Ele vai nos livrar lá no problema. Aí nós não entendemos muitas das vezes o porquê de tantas situações acontecerem na nossa vida. Eu não sei se aqui alguém já passou pelo fogo. Eu não sei se você está passando pelo fogo, por alguma prova. Agora, queridos, estava tudo pronto para se adorar um ídolo, para se adorar uma imagem. Mas veja bem, havia 3 jovens
Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que eles experimentaram o que muitos de nós estamos passando nos dias de hoje: passar pelo fogo. A Bíblia nos diz que esses 3 jovens passaram pelo fogo. Se nós lermos a partir do versos de número 3, né, do capítulo número 3, nós vamos entender, né, que eles foram mais poderosos do que o fogo. Então muitas das vezes, querido, Deus não vai nos livrar do fogo. Ele não nos livra do fogo. Mas lá no fogo, quando a gente já está dentro do fogo, Deus vem e nos livra. Amém? Então o que nós vemos e aprendemos aqui nesse livro? Que o louvor, ele tem um poder. Naquela noite de tabernáculos, na abertura, eu falei sobre Elias e os 450 profetas de Baal, sobre aquele fogo estranho que caía, e que aqueles profetas de Baal e de Azera, eles também faziam cultos igual ao nosso culto, usando o que? Louvor, usando o que? Música. Mas o que isso tem a ver com o texto? Porque o rei, ele fez um decreto, o rei Nabucodonosor, aonde se reunisse, né, aqueles que tocavam diversos tipos do que? De instrumentos. Aqueles que tocassem cítara, gaita de como é que chama? Gaita de foles, saltério, a Bíblia diz também tem, se você ler aí, trombeta, harpa, pífaro. Mas que quando esses instrumentos, né, reunissem ali para tocar a música que era tocada, o que aconteceria? Todos deveriam olhar em direção à imagem, né? Ao ouvir a música desses instrumentos, eles precisavam se referenciar a essa imagem de 30 metros de altura de ouro, essa estátua, esse poste ídolo, que eles teriam que idolatrar. E quem não obedecesse era lançado aonde? Numa fornalha. Numa fornalha aonde era aquecida com o fogo. A fornalha é um forno. Talvez você já viu aí numa fábrica de doce como é uma fornalha, ou talvez você viu aí numa padaria, né, aonde se faz, ou numa pizzaria, para você ter uma ideia, aonde se coloca a pizza e vai colocando lenha lá para aquecer aquela fornalha. Para quê? Para se colocar aquilo ali, né? E esse fogo era um fogo ardente, entendeu? E você vê, quando a música tocava, todos os povos da terra, né, daquele reinado, eles tinham que se prostrar para aquela estátua. Eles tinham que se curvar justamente para aquela estátua. Aí que você vê o poder que tem no louvor, o poder que tem na música, o quanto a música pode influenciar, o quanto a música pode nos levar a Deus, como as músicas também podem nos levar ao erro, à idolatria. Porque a música, ela traz o que no ambiente? Traz alegria no ambiente. A música, o que ela traz no ambiente? Traz emoção no ambiente. Aí Nabucodonosor usou a mesma estratégia que o povo de Deus usa nos cultos. Ele usou a mesma estratégia que os profetas de Baal usavam para referenciar o Deus dele, o Deus dos Balaíns, lá no Monte Carmelo. A mesma estratégia ele usou. Música. Queridos, muito cuidado com a música que você está ouvindo. Aonde que a música está te levando? Adorar o quê? Adorar o corpo? Adorar o quê? A sensualidade? Adorar o quê? Os artistas famosos, os ídolos famosos? A música está te levando aonde? Aqui nós vemos aqui que a música levava eles a adorar a estátua de Nabucodonosor. Se não cumprisse esse decreto que era escrito pelos arautos na época, que eram aqueles que serviam ao palácio do rei, seria lançado na fornalha. Então, queridos, o que eu vejo aqui? Muitas das vezes você está passando pelo fogo, sim. E o que está aliviando a sua dor? A dor da perseguição
Muitas das vezes o que te alivia é a música. Por que eu estou falando isso? Que eu estou vendo a influência que a música está tendo nos dias de hoje. As pessoas ouvindo música secular, música mundana. E as pessoas buscando o quê? Buscando refrigério para suas dores ali. Mas isso está fazendo ela referenciar a ídolos. Isso está fazendo o quê? Ela ser lançada do fogo. Mas quando nós adoramos ao Senhor, como nesse culto hoje, quando nós levantamos um altar de adoração ao nosso Deus de todo o nosso coração, Ele vai nos livrar justamente do fogo. Vai nos livrar justamente da aflição, da dor. Agora, se eu perguntar para você essa noite, você louva a Deus ao meio das suas dificuldades? Qual é a música que está sendo tocada, referenciada dentro do teu carro, da tua casa, no teu celular? Quando você está com dificuldade no teu casamento, dificuldade no teu trabalho, na tua vida, no teu relacionamento com os teus filhos, ou você filho com o teu pai, ou com os teus irmãos, ou até mesmo com os teus colegas na escola, na faculdade, o que você tem feito? Você tem adorado a Deus nos momentos de dificuldade da tua vida? Queridos, até dentro da fornalha nós temos que adorar a Deus. E o que nós vemos aqui nesse texto, depois você pode estudar o capítulo 3 até os últimos versos. O que nós vemos? A obediência, o poder da obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens de Israel, amigos de Daniel. Foram obedientes, porque eles se mantiveram firmes. Quando tocava aquela música com aqueles instrumentos, ali estava todo o ministério, todo o governo, os 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo reunido, perante aquela estátua de ouro de 30 metros. Você imagine que ostentação. 30 metros com 3 metros de largura de ouro, 90 metros quadrados de ouro. Quanto ouro, você imagine, as pessoas adorando aquela imagem, diante daquela imagem as pessoas se prostravam. Mas o que aconteceu? Havia 3 jovens crentes, havia 3 discípulos da igreja Amor e Vida, obedientes. Não importa se eles eram gospel, não importa o que eles eram. O que eu vejo nesse texto é o poder da obediência desses discípulos. Ah, minha igreja é melhor que tal igreja. Querido, se placa de igreja fosse bom, não ficava na chuva, no sol lá fora, ficava aqui dentro. Eu vejo aqui 3 jovens que nasceram no berço dos seus pais, nas suas casas em Israel, antes de forem cativos para a Babilônia. Eu vejo 3 jovens que aprenderam sobre a palavra de Deus, aprenderam a louvar somente ao Deus, a adorar somente, a se referenciar somente ao Deus de Israel. Aí eles se negaram. Você imagine, né? Todo o reino, aquelas milhares de pessoas, as autoridades mais importantes daquele país, se curvando, se prostrando para aquela imagem. Agora diga 3. Era muito pouco, mas eram 3 que fizeram a diferença. Querido, você acha que Deus está olhando para as multidões lá fora? Nós podemos ser poucos aqui dentro, mas Deus está olhando é para nós aqui. Ah, nós somos poucos aqui dentro da igreja. Essa igreja aqui, se tiver todas as cadeiras ocupadas, vai estar com 150 pessoas. É pouco para o que se faz lá fora. Mas os olhos de Deus, eles estão aqui, aonde estão os poucos, mas os poucos que são obedientes. Você que parou tudo aí na tua casa também, parou de fazer a janta talvez, de assistir aí a televisão, noticiário, você parou tudo para ouvir a palavra de Deus, é porque você é obediente. Mas o que aconteceu? Aqueles que eram servos, aqueles que serviam ao rei, eles ficaram furiosos, porque eles não se ajoelharam, porque eles ouviram um dia
o profeta pregando que não, a palavra de Deus, terás outro deuses diante de mim, não fará para eles, né, para ti imagem de escultura. A Bíblia diz, né, lá em Êxodo, não adorarás, nem lhes darás culto a outros deuses, porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Israel. Eles ouviram essa pregação. Querido, o que você está fazendo com a pregação que você ouve? 3 crentes obedientes. É o que Deus precisou para colocar algo sobrenatural aqui nesse livro. Você quer que na tua história algo sobrenatural aconteça? Seja obediente a Deus. Se nós olharmos em todo esse capítulo aqui, ó, nós veremos, né, o quanto eles foram obedientes, ao ponto de que eles foram levados aonde perante o rei, porque o rei mandou buscar eles, porque Jezabel já operava lá. Ô pastor, fulano de tal está fazendo isso, viu? Fulano de tal, aquele espírito de Jezabel. Esses dias eu participei de uma reunião de trabalho. Aí nós estávamos 5 pessoas e o nosso líder. As outras 4 pessoas começaram a criticar uma outra pessoa que não estava lá naquela sala. Eu falei, que absurdo. Eu falei, como é que as pessoas fazem isso? É um espírito de Jezabel? Aí chegou a minha vez de falar. Enquanto eles falaram, que fulano de tal não sei o que, fulano de tal não sei o que, fulano de tal não sei o que, fulano de tal não sei o que. Aí fala você, Claudinho. E eu contrariei, porque eu falei, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Vamos arrumar uma solução de ajudar eles. Isso é diferente de criticar. E nós estamos com esse hábito também dentro da igreja, nós estamos com esse hábito dentro das nossas casas, de criticar, mas não falarmos o que nós podemos fazer para ajudar o apóstolo Rodrigo. O apóstolo Rodrigo chamou a atenção, todo mundo louvou. O que nós podemos fazer para ajudar? Aonde nós podemos ajudar? Mas o que fizeram? Foram lá e falaram para o rei Nabucodonosor: ei, tem 3 caras aí que não estão prostrando a você não. Quando a música toca, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, eles se mantêm firmes e eles não dobram o joelho para a imagem. Queridos, quantos problemas que tem feito você se prostrar a ele na tua vida? Uma dívida, você se prostra a essa dívida. Uma crise no teu casamento, você se prostra diante dessa crise. Um vício, você se prostra diante desse vício. E o que é pior, a gente vê o cristão: estou com um problema no meu ministério, vai lá e se prostra para esse problema. Queridos, não se renda facilmente. Não se renda. Se mantenha firme, que você não vai perder. A fé, ela pode te ajudar. A obediência irrestrita a Deus é uma forma poderosa de você alcançar livramentos em situações difíceis. É uma forma que a Bíblia nos ensina. A obediência. Agora, você tem sido obediente? Obedeça a Deus mesmo que você não compreenda. Eu não entendi, mas obedeça, simplesmente obedeça a Deus. Aí se nós olharmos a partir do verso 23, depois você lê, porque o tempo meu aqui não dá para me ler o capítulo inteiro. Mas aí você vai conhecer um texto conhecido. O que aconteceu? Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, ele ficou tão furioso que mandou amarrá-los. Amarra os 3. Chamou os soldados, amarra. Aí chamou aqueles que alimentavam a fornalha e falou: vai lá, aquece. Mas aquece mais do que o normal. 7 vezes mais o fogo. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens foram lançados lá dentro do fogo.
Pensa bem. Os soldados que os conduziram até a fornalha foram decimados só pelo vapor do fogo. A Bíblia diz que todos morreram. E aqueles 3 homens obedientes a Deus, que não adoraram as músicas do mundo, aquela música que tocava para aquele ídolo, não adoraram, não cantaram aquela música. Hoje o crente fala, mas vou só cantar, essa música aí é raiz, essa música aí não fala mal, fala de amor. Eles se negaram e teve a recompensa, porque ali dentro eles louvavam: quão grande é o meu Deus. Eu imagino aqueles 3 jovens obedientes a Deus sendo lançados dentro daquela fornalha, e ali dentro eles louvando a Deus. E Nabucodonosor olhava lá para dentro e via que aqueles homens cantavam e dançavam ao Deus de Israel, Zé. Não se prostraram aos deuses do mundo, aos ídolos do mundo, não se rendeu ao ouro, não se rendeu às autoridades dos 3 poderes reunidos. Mas quando foram lançados lá dentro do fogo, a Bíblia diz que eles louvavam o Deus do pai deles, aquele Deus que eles serviam na igreja Amor e Vida, aquele Deus que eles serviam na célula, aquele Deus que eles louvavam diante do altar, aquele Deus que eles acreditavam, que eles tinham fé. A Bíblia diz que dentro daquela fornalha eles cantavam louvores a Deus. Aí o rei, olhando, o que está acontecendo? A palavra diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Nabucodonosor olhou lá e falou: não foram 3 que foram jogados lá dentro? A Bíblia diz que foram 3. Nabucodonosor perguntou: não foram 3? Mas ele falou: mas há um 4º homem. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que tinha um 4º homem, no verso 25, que diz: o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho de Deus. Eles estavam sapateando no fogo e nada lhes acontecia. E Nabucodonosor queria saber quem que é esse 4º homem, que com eles ali estava vivo dentro daquela fornalha. Agora eu pergunto para você, igreja: quem é o 4º homem? Quem que prometeu, quando passares pela água, pastora Mária, eu serei contigo? Quem que prometeu, quando passares pelos rios, eu serei contigo? Quando passar pelo mar vermelho, eu serei contigo. Quando você se submergir, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Você não te queimarás, chama nenhuma arderá em ti. Isso diz lá no livro do profeta Isaías 43, que nós já pregamos muitas vezes nesse altar. Esse é o 4º homem da fornalha. Aleluia. É isso, Dom, é isso, é arroz com feijão o negócio. Para que nós vamos complicar esse trem? Deus não nos livra do fogo, Valéria, mas quando a gente está lá no fogo, o 4º homem da fornalha está lá com nós. Aleluia, diga glória a Deus. Quando você está lá na doença, na UTI, pastor Eleusa, o 4º homem da fornalha estava com você lá, querida. Quando você sofreu aquele acidente, aquele livramento de morte, sabe por quê? Porque o 4º homem da fornalha estava lá. Sabe por que na sua casa o Covid não está chegando? Porque o 4º homem da fornalha está lá. Sabe por que na sua vida, na tua empresa não tem crise? Porque o 4º homem da fornalha está lá. E é isso, querida, aleluia. Você que está na tua casa, o 4º homem da fornalha está aí essa noite. Olha bem para o aspecto dele. Jogaram 3 lá, mas havia 4 lá dentro. Aleluia. 3, mas havia 4. Está escrito aqui na Bíblia.
Aí a Bíblia diz que o rei se aproximou lá do fogo. Aí chamou, no verso 26, chamou eles para sair da fornalha. Aí saiu 3 crentes vitoriosos que se negaram a prostrar um ídolo. Eu imagino a alegria desses 3 crentes no meio daquele reino, no meio dos ministros, no meio dos governadores de estado, no meio de prefeito, no meio dos vereadores, no meio do juiz e do promotor. Todos se prostraram ao ídolo, mas aqueles 3 homens saíram lá honrados pelo 4º homem aquela noite, e o fogo não ardeu neles, o fogo não queimou neles, porque a Bíblia diz que eles saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça sequer. Nunca foi tão fácil ser crente, seu José Pianês, como nos dias de hoje. Cuidado com a música que tem entrado pelos teus ouvidos. Cuidado para o ouro, que é tudo aquilo que você dá valor aqui da terra. Cuidado com a desobediência, porque como está em Jeremias 18, nós vamos passar pela casa do oleiro. Você é um vaso de honra escolhido por Deus, mas no processo, nesse propósito, Jaime, você vai ter que passar pelo fogo. E Deus não vai evitar você de passar pelo fogo. Foi assim lá Abraão e Ló, foi assim lá com Jó.